Bom, sempre que a gente começa a estudar ciências humanas, sempre tem uma dúvida muito grande, né? As pessoas costumam questionar a cientificidade das ciências humanas, né? Porque, em geral, a gente está acostumado com o padrão das ciências exatas e das ciências naturais, digamos assim, né? Que é a ideia de que ciência é o sujeito que usa matemática, ou a ideia de que fazer ciência é fazer dentro de um laboratório, com tubos de ensaio e substâncias e experimentos relacionados a isso, né? Que óbvio que também, mesmo na área de exatas ou biológica, ciência não é só isso. Então, esse modelo, esse ideal que está na cabeça das pessoas do que é ciência, tende a ser isso, e isso é bastante restritivo, né? Agora, se a gente pensa no que é discutido em geral como o que seria ciência, né? Um conceito genérico, é óbvio que ciências humanas se enquadra, né? Porque tem a ideia de, a partir da construção de raciocínio lógico, você formula uma teoria, hipóteses, para você testar, e aí você precisa ir para a parte empírica, né? Ou seja, colher dados da realidade, seja aí, claro, na área de ciências humanas sobre o comportamento humano, para conseguir provar ou não, né? Ou refutar as suas hipóteses, a sua teoria em relação a algum objeto de estudo. Então, nesse sentido genérico, é claro que ciências humanas entra como ciência, mas tem diferenças, obviamente. Ciências humanas nunca será igual às ciências exatas ou ciências da natureza, digamos assim, porque cada uma delas tem particularidades, e também dependendo do que dentro de cada uma dessas, inclusive cada campo segue, né, especificamente. Isso é uma coisa, acho que uma ideia que as pessoas têm pouco, assim, que dentro de cada área científica, independente se é humanas, exatas ou biológicas, cada uma também vai ter suas especificidades. Tem gente que trabalha mais com teoria, gente que trabalha mais com a parte de pesquisa empírica, né, ir a campo, colher dados, então também isso varia um pouco em cada uma delas. Mas algumas coisas que nunca serão iguais, que alguém que, quando olha para ciências humanas, nunca vai poder olhar da mesma maneira como olha para ciências exatas. Primeiro são os tipos de variáveis, né, que a gente trabalha. Variável seria aquilo que ajuda a explicar um acontecimento, né? Então, por exemplo, nas ciências humanas, sei lá, eu quero explicar o sucesso na renda de alguém, né? Tentar explicar o que compõe o salário, né? O que faz com que alguém ganhe um bom salário ou um salário ruim. Em geral, a gente encontra variáveis que explicam isso. Acesso à educação, então, em geral, pessoas mais escolarizadas têm salário melhor, pessoas menos escolarizadas, em geral, têm salários menores. É, Muitas vezes a própria herança familiar interfere nisso, né? Uma riqueza acumulada pela família ajuda o indivíduo a ir mais longe ou menos, né? Dependendo dessa situação. Então, ou seja, as variáveis é aquilo que ajuda a explicar uma rede de contatos, né? Em geral, no mercado de trabalho isso ajuda muito, né? Conhecer pessoas que possam te indicar a bons empregos e coisas desse tipo. Assim como nas ciências, sei lá, exatas, naturais, explicar um determinado fenômeno tem variáveis que ajudam a explicar ele também, sei lá, temperatura, pressão, velocidade, enfim. São variáveis que contam numa análise. Então, veja bem, isso já mostra uma grande diferença. Por quê? Porque nas ciências exatas, em geral, eles trabalham com a ideia de variáveis contínuas, ou seja, variáveis que trabalham com grandezas, né? Números que representam grandezas, distâncias, quantidades. Né? Isso que a gente chamaria de uma variável contínua, né? Que estão mais ligados a números mesmo de forma mais precisa. Digamos assim, agora nas ciências humanas a gente trabalha com variáveis que são mais qualitativas, né? Digamos assim, são variáveis nominais. Por exemplo, quando tem lá num questionário para você responder qual é o seu sexo, né? Masculino, geralmente masculino, feminino. Quando você coloca lá masculino ou feminino, não tem nenhuma grandeza, né? Não é melhor ou pior ser homem ou ser mulher. É uma qualidade que você tem, né? Você pode ser do sexo masculino ou do sexo feminino. Ou, sei lá, quando perguntam seu grau de escolaridade, né? Então você vai colocar, tem ensino fundamental, tem ensino médio, tem ensino superior. Percebe? Então é uma variável que representa um atributo, uma qualidade, não necessariamente uma grandeza. Então, começa por aí. Isso já representa uma diferença muito grande, né? Inclusive na parte das ciências humanas que trabalha com estatística, que é a parte que em geral eu mais gosto de acompanhar as pesquisas e a minha própria dissertação de mestrado, e antes do mestrado, pesquisas que eu acompanhei na graduação, muitas delas também estavam relacionadas a trabalhos com estatística. Então,
nas ciências, mesmo isso, né, os estatísticos tiveram que elaborar cálculos, alguns cálculos especiais para trabalhar com essas variáveis das ciências humanas, né, que não são variáveis, digamos, contínuas. Então, mesmo para a gente usar matemática, digamos, estatística, e aí também tem essa diferença, né? A gente usa estatística, ou seja, em geral nas ciências humanas a gente está falando de probabilidade. A gente não consegue estabelecer, muitas vezes, essa causa e efeito que se estabelece nas ciências exatas, né? Isso não, como eu falei, quando você vai explicar um fenômeno social, geralmente ele tem muitas variáveis que interferem, escolaridade, região em que a pessoa nasceu ou que ela vive. Se for uma região mais pobre, né, a vida dela provavelmente vai ser mais difícil. Se for um lugar mais rico, ela vai ter uma vida um pouco mais fácil. Então, são coisas que interferem quando a gente está pensando em variáveis da área de humanas, né? Então, tudo isso, né, geralmente é multifatorial, né? O que explica um acontecimento social. Como eu disse, explicar o salário de alguém, explicar o voto de alguém nas eleições, né? Eu acompanho muito pesquisa sobre voto, né? Geralmente, variáveis como escolaridade, região do país, em outras pesquisas em outros países, né, geralmente mostra que até a religião é uma variável que influencia na escolha do voto. Então, percebe? São geralmente nas ciências humanas, então a gente não trabalha tanto com a ideia de causa e efeito, são geralmente muitos fatores que vão desde a religião, cultura, economia, política, que afetam naquilo que a gente está estudando. Então isso também muda bastante a perspectiva, né? Então são coisas que tem que se pensar. Então, de fato, se você quiser, não tem como imaginar que as ciências humanas vão ser iguais às ciências exatas ou coisas do tipo. Claro que os princípios são os mesmos, né? Como eu falei, a ideia de construir raciocínio, uma teoria baseada em raciocínio lógico, com apresentação de hipóteses que podem ser testadas a partir de metodologias, né? Seja elas aí qualitativas ou quantitativas. Isso também tem diferença. Por exemplo, tem gente nas ciências humanas que é mais preocupado com a parte mais qualitativa ainda, digamos assim, que não trabalha com estatística, mas trabalha com entrevistas, com análise de documentos. O historiador, em geral, trabalha mais com análise de documentos, com entrevistas, por exemplo. Então, isso, claro que é diferente e gera polêmica, sim, mesmo entre... Eu lembro quando eu estava no mestrado, a disciplina sobre metodologia científica, né? Aí teve uma discussão com a professora, porque... Discussão no sentido de debater, enfim, né? Não no sentido de briga, né? Mas, enfim, uma discussão porque a professora é da área qualitativa, né? E na área quantitativa, você mostra lá os cálculos que você usou, o seu banco de dados, e a pessoa tem como testar e seguir os seus passos para ver se aquilo que você fez está certo, está errado, se tem algum erro, enfim, ou que poderia ser melhorado. Né? Às vezes não está errado, mas poderia ser usado um tipo de cálculo diferente, que daria um resultado melhor, ou, enfim, mais preciso. Mas na área de pesquisa qualitativa, na área de humanas especialmente, é delicado discutir isso, né? Por quê? Porque, por exemplo, às vezes você faz entrevistas com grupos vulneráveis, e se você deixar que as informações, dependendo do que você expõe no seu material, você pode identificar essas pessoas, colocar elas até numa situação de perigo, né? De repente você está pesquisando alguma coisa relacionada a crime, por exemplo, dependendo, então se você expor aquelas pessoas, elas podem estar sujeitas a um problema, né, social para a vida delas, dependendo do que elas te relatarem numa entrevista. Então, tem certos dilemas aí que a gente encontra nas ciências humanas que geralmente no pessoal das exatas não encontra. Às vezes o pessoal da biológicas, né, quando trabalha com animais também, tem algumas questões éticas, né, que tem que tomar cuidado, da manipulação desses animais, seres vivos, enfim. Então, percebe, tem essas diferenças que, de fato, né, se você lida só... E tem um outro fator ainda para a gente ponderar também. Sei lá, uma corrente elétrica é uma corrente elétrica em qualquer lugar, em qualquer situação. Agora, a opinião política das pessoas, né? As pesquisas que têm agora caminhado no sentido de entender qual é a influência da internet nas eleições, né? Se levantou muito essa discussão por causa do Trump, né? A partir do Trump, nos Estados Unidos, e agora depois aqui, até aqui no Brasil, com a eleição do Bolsonaro, qual a influência das chamadas fake news aí no voto das pessoas, porque, óbvio, que uma coisa é você decidir seu voto baseado na realidade, no que você vê que está acontecendo, e outra coisa é você ter seu voto influenciado por notícias falsas, né? Se de repente você... É grave, né? Você basear o seu voto, que vai ajudar a decidir uma série de coisas no seu país, e ele ser baseado numa notícia falsa é algo grave, né? É algo preocupante. Então, ou seja, uma corrente elétrica não é influenciada por uma fake news. Agora, o voto de uma pessoa é influenciado por uma fake news, né? Mais ou menos, dependendo, enfim, de vários outros fatores. Então, percebam, nesse sentido, de fato, se você quiser que as ciências humanas seja igualzinho ou tenha o mesmo padrão
das ciências exatas não tem como, porque justamente a metodologia das ciências humanas, mesmo quando trabalha com matemática, com a parte estatística, né, geralmente, precisa ter uma adequação dos cálculos a essas variáveis que a gente trabalha, né, variáveis mais nominais, que dizem respeito a qualidades que as pessoas têm, e não necessariamente a quantidades, né? Ou seja, você não é mais ou menos homem ou mais ou menos mulher. Em geral, os números, né, é um atributo ali, não existe uma escala geralmente para isso. Então, é um tipo de tratamento metodológico diferente, né? E aí tem essas discussões também, quando você trabalha com seres humanos, né, tem conflitos éticos, de que tipo de informação você pode mostrar ou não, tem que tomar cuidado com as consequências daquilo, porque você está falando de pessoas, da vidas de pessoas. Então gera polêmica mesmo, mas e aí aquela discussão que eu estava falando que eu tive com a professora, que a minha turma teve com a professora de mestrado na disciplina de metodologia qualitativa, foi um pouco nesse sentido, porque na área qualitativa, como é que a gente vai fazer para conferir os dados, né? Porque é muito delicado mesmo, né? Você ter acesso a entrevistas e coisas e ter essa coisa de ter o cuidado de não identificar as pessoas que, caso, né, seja arriscado ela fornecer aquele tipo de informação que ela está fornecendo. Então, de fato, tem conflitos aí, né? Também, então, que tem que ser considerados nessas horas. Mas, sem dúvida, acho que em alguns países, pelo que eu conheço, especialmente na área de sociologia e ciência política, tem alguns avanços, assim, de discussões metodológicas mais significativos. Aqui no Brasil, acho que na área quantitativa também avançou muito, daí, de discutir metodologia nos últimos anos, ou décadas. Na área qualitativa, acho que de fato é uma discussão mais sensível um pouco, né? Porque tem isso, né? Então, como é que você vai fazer para expor esses dados, resultados de entrevistas, principalmente, de grupos que estão numa situação de risco, de violência e tal. Então, dependendo do que você expor, você pode agravar ainda a situação da pessoa e como conferir. Então, são questões problemáticas, né? Mas eu acho que são coisas a se considerar. Isso eu acho que não inviabiliza a prática da ciência, né? Em geral, nas ciências humanas. Torna um pouco mais difícil, talvez, em alguns aspectos e mais subjetiva do que a gente está acostumado a pensar dentro das ciências exatas mesmo. Mas, enfim, faz parte do jogo, né? E aí, justamente, faz parte até do desafio metodológico de aprimorar essas técnicas de pesquisa para conseguir ter resultados cada vez mais objetivos. Isso, claro, dentro de uma perspectiva que eu imagino também aqui. Acho que, porque tem muita gente nas ciências humanas que não tem nenhuma pretensão, sei lá, de se aproximar de algum padrão das ciências exatas também. Então depende um pouco, essa visão acho que é bem particular minha, né? Eu acho que sim, eu tendo a gostar muito, quanto mais objetivo eu conseguir demonstrar um resultado. Não é à toa que eu gosto da parte de estatística dentro das ciências humanas, mas sim, tem gente nas ciências humanas que discorda certamente totalmente disso, que acha que as ciências humanas é isso mesmo, assim, tipo, é essa coisa mais subjetiva mesmo, de trabalhar com entrevistas, com representações simbólicas do que as pessoas pensam, e isso em si já, essa metodologia própria é isso mesmo e é suficiente para algumas pessoas. Então, dentro das ciências humanas também tem muito debate sobre isso. Quando eu fiz a graduação mesmo, eu lembro, eu entrei num ano bem conturbado, porque estava justamente nessa discussão. Um professor queria propor algumas mudanças, mais nesse sentido de aproximar as ciências sociais das análises estatísticas quantitativas, e teve uma resistência de alunos e professor, de outro grupo de professores que não queria justamente manter essa parte mais de análise subjetiva, de entrevistas e discussões teóricas, mais teóricas, digamos assim, voltadas para uma análise qualitativa. Então, isso de fato ainda é uma discussão bem forte nas ciências humanas. A discussão metodológica ainda é bem complicada em vários sentidos. Mas, de uma forma geral, sim. Ciências humanas é ciência. Parte da ideia de que você constrói uma teoria a partir da observação com raciocínio lógico e desenvolve metodologias para testar, fazer experimentos de testes. Inclusive, tem gente nas ciências humanas hoje que faz experimentos mesmo, né, com pessoas e tal, para, enfim, comprovar ou não suas hipóteses. Então, nesse sentido geral, sim. Ciências humanas é ciência, né? Só que com as suas particularidades em relação às ciências exatas e as biológicas. Certamente nunca serão iguais, né? Então, acho que é um pouco isso. Fico por aqui, espero que tenha ajudado de alguma forma.